Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Estaremos lendo os versos de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia para o acompanhamento dessa leitura. E assim lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que podemos receber de ensino a Teu respeito, a respeito do Teu grande amor por nós, da pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. E nesta hora, Pai, em que lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja dirigindo mente e coração de cada um de nós, que possamos extrair as lições que Tens reservado para nós nesta hora. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no mês do Natal. Temos já apresentado mensagens que abordam o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Temos apresentado aquilo que está registrado nos evangelhos a respeito desse nascimento, de como Mateus e Lucas registraram diversos fatos que cercam esse acontecimento. O apóstolo João começa o seu evangelho de uma maneira diferente. Ele começa o seu evangelho indo ao âmago de quem é esta criança. Ele começa dizendo então a respeito do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A gente poderia traduzir a palavra do grego como palavra, o logos. Só que esse logos, o sentido dessa palavra é uma palavra que exige uma ação. E então, para nós no português, a palavra verbo se aplica bem, porque verbo é uma palavra que exprime uma ação. Não simplesmente algo estático, mas algo que promove criação, promove movimento, promove ação. O Verbo é Jesus Cristo. O Natal é celebrado pelo nascimento deste que é o Verbo de Deus, palavra de Deus, revelação de Deus para nós. Através do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos entender completamente quem é Deus.
Pelos escritos do Antigo Testamento, nós tínhamos uma série de exigências. São apresentadas ali exigências para que alguém possa estar em condição de estar na presença de Deus. Mas chega-se à conclusão de que é impossível. Nós não conseguimos cumprir com tudo aquilo. São 613 mandamentos que estão no Antigo Testamento. Os judeus, os rabinos, os escribas, eles levantaram 613 mandamentos, alguns positivos, alguns negativos, alguns dizendo o que você deve fazer e alguns dizendo o que você não deve fazer. Mas chega-se à conclusão de que você não consegue cumprir com todos, e a Escritura diz também que se você falhar no cumprimento de um, você falha no cumprimento de toda a lei. Agora vem a revelação de Deus, vem o Senhor Jesus, que vem para mostrar quem é Deus, qual é o tamanho do amor de Deus. E Ele vem, na sua missão estava o assumir a condenação dos nossos pecados. Todas aquelas falhas sobre o cumprimento de todos aqueles mandamentos, tudo aquilo que nos deixou em dívida para com Deus, Ele veio para levar sobre si, para poder nos oferecer perdão e vida. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus não simplesmente nasceu naquela noite ali em Belém. Ele se fez homem como qualquer de nós naquela ocasião, mas o texto diz que Ele estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele faz parte da Trindade, e por isso, quando Deus está naquele momento de criação, o registro da palavra de Deus é: façamos o homem. Ali a Trindade estava presente na criação. Então, por isso, o apóstolo João escreve que o Verbo, esse que é a revelação de Deus, e que é ação, ele estava no princípio com Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A vida estava nele. Tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que tem vida, veio a existir porque a vida estava nele. E aí a gente pensa no próprio Senhor Jesus Cristo, quando após a sua morte, Ele ressuscita tomando de volta a si a vida, porque Ele é Senhor da vida. A prova de que Ele pode cumprir a promessa que nos fez, lá em João capítulo 6, verso 40, está dito que a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E aí o Senhor Jesus complementa dizendo: e eu o ressuscitarei no último dia. Como é que a gente pode ter a confirmação dessa promessa? É no fato de que Ele próprio ressuscitou. A morte não o pôde deter, e então ao terceiro dia ressuscitou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando não conhecemos o Senhor Jesus, vivemos sem saber o que será do nosso futuro, o que é que vai acontecer conosco, até como é que eu devo viver nesta vida. É algo que as pessoas vivem batendo cabeça por causa disso. De que maneira eu devo viver? A Bíblia tem sido tida como um livro obsoleto, porque ele foi escrito 2000 anos atrás, e então como é que ele pode trazer alguma coisa de importante para nós hoje? Mas o Evangelho continua sendo boas novas,
continua sendo boas novas, porque sem a palavra de Deus, sem o conhecimento a respeito do Senhor Jesus, que temos unicamente na Bíblia, o homem continua nas trevas, continua na escuridão, e então, cada um chega a uma conclusão de como deve viver a vida, e alguém já disse que cada cabeça é um mundo, e então, cada um vive do seu jeito. A gente pode ter uma noção um pouco disso, de como cada cabeça é um mundo e de como precisamos de parâmetros que possam dirigir a nossa vida. A gente pode pensar no trânsito na cidade. Existem regras de trânsito. Quando você está numa via de mão dupla, de que lado você tem que transitar? Lado direito, todo mundo sabe, né? A não ser que você esteja na Inglaterra ou na Austrália, né? E aí você tem que transitar pelo lado esquerdo, mas aqui você tem que transitar pelo lado direito. E então, alguém pode dizer, mas essa regra é velha, eu vou fazer a minha regra, e eu vou transitar pela da esquerda, e com muita probabilidade vai se meter em dificuldades. Deus foi quem nos fez, quem nos criou, Ele sabe o que é o melhor para nós, sabe como é que devemos viver a vida, e ainda mais, Ele tem para nós a vida que permanece, a vida que é eterna. O Senhor Jesus citou diversas vezes o fato de que Ele é vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí faz a pergunta: crês tu isto? É Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus é aquele que é a vida, e Ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Ele não apenas é a vida, mas Ele diz: eu vim para que tenham vida. E ao recebermos o Senhor Jesus, estamos cumprindo com algo que João colocou aqui, porque o texto aqui vai dizer que Ele veio para o que era seu, Ele que criou o mundo era seu, Ele veio para o que era seu, veio para os seus, veio para o seu povo, o povo que era conhecido como o povo de Yahvé, o povo do Senhor, o povo de Deus, mas os seus não o receberam. Mas aí o apóstolo João acrescenta: a todos quantos o receberam. Agora abriu-se o leque, não mais é aquela nação, aquele povo de Deus, mas agora é oferecido para todos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O nome de Jesus significa: a salvação vem de Deus. Crer no nome de Jesus significa crer na salvação que Ele oferece a nós. Salvação de quê? Da condenação dos nossos próprios pecados. Mas Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz. E alguém poderia dizer: então o sacrifício de Jesus já não seria suficiente para todas as pessoas do mundo, e então não precisava essa de pregar evangelho, de esperar que a pessoa creia e receba. Por que é que Deus não deu logo assim uma salvação geral? No tempo, após o período militar no Brasil, houve então uma anistia ampla, geral e irrestrita, né? Talvez alguém quisesse que Deus fizesse assim também, uma anistia, um perdão amplo, geral e irrestrito. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Foi por causa do livre-arbítrio que nós escolhemos
desobedecer a Ele. Foi por causa do livre-arbítrio que nós escolhemos dar as costas para aquilo que Ele nos orienta como a maneira de viver, e passamos a agir de maneira contrária a isso, o que a Bíblia chama de pecado. E por causa do nosso pecado, estamos separados de Deus. Ele deseja que estejamos com Ele, mas Ele coloca à nossa disposição, Ele não nos força. Ele espera que queiramos. Já utilizei a figura, imagine um marido que descobre, depois de 20 anos casado, descobre que a esposa casou com ele porque o pai dela obrigou. E ele casou pensando que ela o amava, mas ela casou com ele só porque o pai obrigou ela a casar, e que tem que ser com esse. Ela casou e continuou na vida durante aqueles 20 anos daquele jeito. O que é que aquele marido vai fazer? Pois você está liberada, se você não quer ficar comigo. É por isso que no casamento há sempre aquela pergunta, né? Fulano, você aceita por sua livre, espontânea vontade diante de Deus e das testemunhas? Fulano, você aceita fulano como seu esposo por sua livre, espontânea vontade? Deus deseja que estejamos com Ele, mas Ele espera que queiramos estar com Ele, que seja uma ação nossa, que seja uma resposta nossa de dizer: sim, Senhor, eu creio no Teu amor por mim, e por isso eu quero devotar a minha vida em amor a Ti. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas um pouco antes desse texto, o evangelista João trata de uma inserção. Ele está falando de Jesus e de repente entra João Batista na história. Houve um homem, versículo 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. João veio para preparar o caminho do Senhor. João foi aquele que começou a pregação. Tinha havido um intervalo de 400 anos nas profecias. O último profeta que tinha surgido havia sido Malaquias. E agora já se passaram 400 anos de silêncio da parte de Deus. Parece que Deus não levantava nenhum profeta, mas Ele havia prometido que enviaria um que prepararia o caminho para o Senhor. E então João é aquele que é o cumprimento daquela promessa de Deus. E João é aquele então que diz: aquele que vem depois de mim é maior do que eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias. E quando ele vê Jesus, ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí os primeiros discípulos começam a seguir a Jesus depois do testemunho de João. Muita gente ia ouvir João pregar, e de repente João diz: eis o Cordeiro de Deus, este é aquele de quem eu disse que é maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E as multidões começam agora a seguir a Jesus Cristo. Os primeiros discípulos estiveram entre estes, aqueles 2 primeiros que são citados aqui também no Evangelho de João. E cada um vai e chama mais um, e traz alguém para chegar perto. André, irmão de Simão Pedro, chega para ele e diz: olha, encontramos o Messias. E aí depois Filipe vai para Bartolomeu e diz: olha, encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pergunta Natanael. E a resposta é: vem e vê. Vem e vê. Por que é que entrou João Batista aqui? João Batista foi o cumprimento da promessa de Deus de alguém que prepararia o caminho do Senhor para que pessoas pudessem seguir a Jesus Cristo. Isso está cumprido.
foi executado, foi realizado. Mas existe uma outra promessa. A outra promessa foi do próprio Senhor Jesus. Antes de subir para o céu, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O papel que João Batista teve quanto à vinda de Jesus Cristo, agora é responsabilidade nossa. Cada um de nós tem essa responsabilidade. João veio, não era ele a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Por que é que estamos aqui? Por que é que Deus já não nos levou para o céu? Se o céu é um lugar melhor do que aqui, e a gente já recebeu a Jesus como Salvador, cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, podia ser logo promovido para o céu, não? Porque aqui Deus não nos leva, nós estamos aqui para testificarmos da luz. Estamos aqui para fazer com que a nossa vida, em tudo aquilo que fazemos, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na maneira como servimos na igreja, em tudo possamos estar testificando da luz. E João conclui esse seu prólogo, esse seu início do registro do ministério de Jesus. Ele conclui dizendo: e o Verbo se fez carne. Natal, nasceu Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra no original é tabernaculou entre nós. O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo. Mas aquilo era só uma figura. Era uma figura de quando Deus tabernaculou entre nós. Jesus Cristo veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo João teve diversas provas de que Jesus era o unigênito do Pai, que Jesus era o Filho de Deus. Ele foi testemunha até da observação de Pedro a esse respeito, quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele testemunhou o momento em que o Senhor Jesus foi transfigurado diante deles. Como se não bastasse já tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, tudo aquilo que Jesus tinha realizado de milagres, de curas. Mas agora Jesus é transfigurado diante deles. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, favor imerecido para conosco, favor imerecido para com toda a humanidade, e de verdade, revelação precisa de quem é Deus e do que Deus tem para nós. Estamos no período do Natal. Temos comentado já a respeito do fato de que, para muita gente, o Natal é Papai Noel. Parece piada, né? O Natal são presentes. Bem, o presente pelo menos nos lembra que Jesus é um presente de Deus para nós. Ao ponto de que João diz aqui no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que creem, aqueles que recebem a Jesus, recebem algo que vem de Deus. Não é algo que seja do nosso próprio esforço, não é algo que nós possamos fazer por merecer. O apóstolo Paulo vai dizer: de graça, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom, um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não é da vontade da carne, não é da vontade do varão,
é de Deus. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, favor imerecido e de verdade, revelação de Deus para conosco. Então, o presente, ele lembra que Jesus é um presente de Deus para nós. Muita comida, aí a gente tem que passar o mês de janeiro todinho fazendo dieta, né, por causa das celebrações do mês de dezembro, né? Mas é porque também até representa a fartura do que Deus nos traz como bênção para a vida. Representa a bênção exagerada, extraordinária, que é Jesus para conosco. Ao celebrarmos o Natal, e o próximo domingo já é véspera de Natal, as famílias vão estar juntas, que possamos aproveitar esses momentos para celebrar o nascimento de Jesus, principalmente testificar como fez João da luz, testificar da luz como fez João Batista, falar para as pessoas a respeito do Natal, lembrarmos que o nascimento de Jesus é a expressão maior de Deus, a revelação de Deus para conosco, no fato do seu Filho vir ao mundo para assumir a cruz em nosso lugar. O nascimento tem a ver com a sua morte, com a missão que ele recebeu do Pai. E então celebramos desde o nascimento tudo aquilo que ele fez. Que o Senhor Deus nos faça cada dia mais agradecidos por Jesus Cristo, e que ao celebrarmos o nascimento de Jesus, estejamos prontos a glorificá-lo por tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele fez em nosso favor. Louvado seja Deus que deixou registrado na sua palavra, este livro de 2000 anos, ele deixou registrado a respeito da revelação máxima do seu amor em Jesus Cristo. Amém. Amém.